Olá, pessoal! Muito boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais uma Fonte Fácil. Nessa quinta-feira maravilhosa, espero que muita coisa boa chegue até o seu lar, o seu trabalho e que te encha de esperanças e mude certas crenças que vocês adquiriram. Com certeza vai ser uma noite formidável para vocês. Sinta um pouco dessa vibração musical. Olha que show! Pois é, quando nós ouvimos música e entramos dentro da música, a música consegue te transportar para vários lugares e te traz diversas sensações. Isso é muito importante. Por isso que todo mundo que mexe com música, que tá ali alinhado dentro da energia da música, ela consegue se transportar e consegue destruir satélites, alcançando grandes objetivos, né? Então, sintam mais uma vez aí. Aê! Bom, então, hoje eu quero tratar de uma coisa que a maioria das pessoas acham que fazem, mas na prática acabam não fazendo. E com certeza é uma situação, com toda a certeza do mundo, é uma situação que se você não se atentar, não se conscientizar, você não vai conseguir nada. Ou como nós sempre falamos, né? Você pode até conseguir, por sorte, mas depois você não consegue se manter. Então hoje eu quero trazer para vocês a questão da decisão. Decidir antes de qualquer coisa. Decidir para poder alcançar. Pare de administrar problema, administrar questões, regular questões. Quanto mais eu estou nesse problema, eu estou regulando o problema, eu estou canalizado com esse problema. Quando eu canalizo, às vezes, esse problema, essa situação, me encanta de uma forma que vocês acham que aquilo é normal, que nós achamos que aquilo é normal, na verdade. E é um caminho que não dá para voltar atrás. Se você decidir antes de qualquer coisa, você não volta atrás. Você não volta atrás. Óbvio que considerando aí uma série de situações, né, para vocês tomarem a decisão correta, eu preciso considerar o campo que eu estou, o local, a egrégora que eu me encontro, o que eu carrego de pensamentos, e a decisão foi feita para o grande alquimista. Aquele que consegue transformar negativo em positivo e decide antes de qualquer coisa, ele vai crescer. Antes de qualquer situação, eu tenho que decidir o que eu quero daquela situação. O que eu quero. E a autoridade, e eu tenho que ter autoridade diante daquela situação. E não temer, porque a condição vem. A partir do momento que eu deixo claro para o universo, deixo claro para essas forças energéticas, ele me devolve e a condição vem de onde você menos espera. É incrível, é incrível. A vida é uma escola. Óbvio que nós vamos precisar pegar certas situações, aprender com elas. Mas eu preciso ter projetos de vida. Um ser humano sem projeto de vida, sem perspectiva de vida, ele não pode nem estar nesse mundo. Cristo deu essa vida linda que nós temos, em que pese vários desafios por conta da pandemia, aprendizado para a humanidade, isso não deixa de ser uma escola, um aprendizado,
e também não faz com que você não se dedique a alcançar certas coisas por meio dessas perspectivas, desses projetos de vida. Então, toda vez que eu tiver um projeto de vida, tiver uma meta, eu tenho que decidir o que eu quero antes. Quando eu chego com a decisão, a força chega à frente. Quero comprar um carro. Quero fazer um curso no exterior. Eu não vou jogar, vai dar certo se Deus quiser. Deus quer tudo, gente. A gente é que tem que traçar o caminho para poder chegar nesses objetivos, né? As coisas aparecem, mas eu preciso ter essa consciência de que quando eu decido antes, eu já consegui. O resultado é inevitável. Acreditem. É muito real. Muito real. Então, todas as vezes que estiverem diante de uma situação, decidam. E fiquem em harmonia com essa situação. Não fique administrando problema, carregando problema, porque chega uma hora que você vai ter tanto problema que não vai conseguir sair daquilo. Quem administra problema e não resolve o problema, acumula problema, acumula conflito mental e não consegue chegar a lugar nenhum. Por isso que muita gente se sabota, muita gente não consegue tocar as coisas, porque existe uma força mental, e é da pessoa, que a atrapalha a incomoda e a prejudica no crescimento. Então, é preciso estar em harmonia com essas coisas, com todas as coisas do céu e da terra, sorrir para o problema e resolver. Se eu não resolvo o problema, eu não consigo decidir também. A decisão vem antes, a condição vem depois, e a condição é certa. Enquanto você não estiver em equilíbrio, enquanto você não estiver sorrindo para o problema, ele vai te dominar. E não vai vir a decisão. Então, eu preciso estar dentro de um espaço favorável para eu decidir com a autoridade que eu tenho, e daí as coisas acontecem. Esse é o segredo do sucesso. Não sei se vocês se recordam naquele filme O Wall antes do Mickey. É uma escola aquele filme. Aquele filme deixa claro e traduz tudo que eu estou dizendo aqui hoje. Traduz aquela necessidade que ele tinha de alcançar os objetivos e de resolver problemas. Ele foi surpreendido com vários problemas ao longo da caminhada, mas ele resolveu todos e conseguiu conquistar o império. O que é a Disney hoje? Porque antes da criação da Disney, antes do Mickey, antes desse império todo, ele decidiu o que ele queria. E ele caminhou naquele sentido e nada o fez desistir. Qualquer tropeço é necessário. Só que o tropeço parece, aparentemente, que vai te impedir, mas ele só está te avaliando. É um teste. Considerem esse tropeço como teste. E aí, nunca parar. Quem para é tartaruga. Você não pode ser tartaruga nem pato, que vai devagar, costuma ficar muito tempo parado e não alcança nada. Você tem que voar, tem que ser rápido, o pensamento tem que ir antes e, óbvio, com a decisão aqui dentro. Quando essa decisão estiver manifestada dentro de você,
todas as outras coisas serão secundárias. Acredite nisso. Acredite no potencial que você tem, na força que você tem. E não tema nada. Porque esse conflito, esse medo, esse receio é mental. É um conflito mental. A mesma coisa de te pegarem, te amarrarem numa sala escura, numa corda, e te venda os olhos, só que você está a isso aqui do chão. A pessoa não consegue largar, porque não tem conhecimento de que o chão está logo ali, que ela não vai passar do chão. Então vejam, não podemos nos cegar das situações. Não podemos temer. Então, em que pese você não saiba o que fazer, nesse exemplo que eu dei da corda, faça o que vier em mente. Porque se essa corda estiver próximo do chão você não passa. E aquilo vai ser só mais uma pedra. Vocês já viram aquela história de que pedras no caminho, eu coleciono todas, e ainda eu vou fazer um castelo com elas? É isso. Isso é muito real, é lei. Quando você vai jogar baralho, um grande jogador de baralho, ele, antes de dar a carta, ele decide o que ele quer. Ele decide o real objetivo e o real motivo pelo qual ele quer dar aquela cartada. E quando ele lança a carta, aqui dentro já veio a vitória. Agora vocês já perceberam que algumas pessoas, qualquer carta, e essa consciência, a carta correta, não decidem. Se não houver decisão, aí não tem sucesso, não tem solução. Então, pessoal, a maioria das pessoas, elas acabam se tornando cúmplices dos problemas dela, da cegueira e do medo, e não decidem nada. A decisão é o passaporte para qualquer lugar do mundo, qualquer lugar que necessitar chegar. Às vezes parece bobagem quando a gente fala, não temas, mas siga em frente, mas na hora que você está passando pelo desafio, é que dói, é que você não consegue raciocinar, você não consegue ter consciência. Mas vejam, é um desafio para todo mundo. Para todo mundo, na hora que você está atravessando o caos e você não consegue decidir. Você não consegue, às vezes, se distanciar do problema. E quando você não se distancia do problema e fica canalizado no problema, você não consegue decidir. Por consequência, você vai deixando a vida te levar. Então você que tem que ser o motorista do seu ônibus e não permitir que a vida seja. E ter consciência do poder que existe quando há uma decisão certeira para aquilo. Quero montar uma empresa. Se eu não decidir aqui antes o tamanho que eu quero que ela chegue e o poder que ela tenha no mercado, não adianta nem montar nada que não vai dar certo. Não adianta nem montar. Se você não consegue visualizar o crescimento, o sucesso, vários clientes entrando dentro da empresa, dinheiro em abundância, se você não consegue visualizar isso, sinto muito, você não decidiu nada. Então pare de administrar a questão, decida. Não canalize situações, conflitos. Decida o que você quer, cara. Teve a história dos discípulos e Jesus, que no meio de uma tempestade, os discípulos todos se desesperaram por conta da tempestade e imaginavam que naquele dilúvio todo, naquela tempestade toda, tudo ia se acabar.
E Jesus olhou para os discípulos e disse: espera aí, façam parar a tempestade. Mas eles não tinham essa consciência do poder. E Jesus disse que todo mundo tem o poder da cura, o poder da mudança, inclusive o poder da decisão. Então vejam, na hora que ele disse isso, Jesus falou: pare a tempestade parou. E aquilo fortaleceu a fé dos demais, dos discípulos, e com base no que o mestre disse, no que o Jesus Cristo disse, eles começaram a ganhar poder, autoridade, começaram a decidir antes. Então decida antes da tempestade. E se a tempestade chegar, decida sorrir para ela, estar em harmonia com ela, não administrar ela. Não administrá-la, melhor dizendo. Porque é um prejuízo enorme, incalculável. Eu tenho que aprender que problema nasceu para a escola da vida. E que quando eu entro no problema, eu não consigo nem raciocinar. Vocês conhecem pessoas que chegam no nível, de pobreza mental e se estaciona naquele patamar e não consegue de forma alguma prosseguir. Vocês conhecem alguém assim? Esse andar depende do cabra aqui, ó. Depende da força, da manifestação que tem aqui. Então eu não posso permitir que aquele problema me domine. Ou você tem força diante do problema, ou o problema te domina. Se o problema te dominar, você não consegue chegar a nenhuma decisão. A decisão é a força, é a autoridade para solucionar problema e também para alcançar grandes objetivos. Muita gente fica às vezes perdida quando a gente fala de decisão e se acham incapazes de tomar certas decisões, porque imaginam que não vai dar certo ou que elas não são merecedoras. Óbvio que existem uma série de fatores que podem corroborar, podem ajudar para a tomada da decisão. Vários fatores. Mas o que se precisa ter em mente é que viver com problema não rola, não dá. Se você tiver problema e administrar problema, ficar junto com ele, canalizar problema, você vai para o beleléu. Se as pessoas observarem os objetivos e acharem que o objetivo, a meta, o projeto de vida é maior do que ela, olha a reação negativa que ela teve com ela mesma. Eu tenho que imaginar que o objetivo é do tamanho da minha força. E eu tenho que decidir isso antes. Porque se eu imaginar que não é do meu tamanho, você já descartou qualquer possibilidade de chegar lá. Então olhe e decida conscientemente qualquer questão na tua vida. Conscientemente. Não se entregue ao problema. Não se entregue ao conflito. Porque daí você não vai sair do lugar. Então é uma escolha que você tem. Decidir e seguir, ou não decidir e retroagir. Se você retroage, você recua, a reação é negativa e você entra num desmanche completo, um prejuízo completo, porque a tua mente não decidiu. É muito real isso, pessoal, é muito real. E é muito certo, grandes líderes, pessoas de sucesso, têm um diferencial, nós sabemos disso.
E o diferencial é saber tomar decisão. Então o que você escolhe para a tua vida? Decidir ou não decidir? O objetivo é do seu tamanho ou é de um tamanho superior ao seu? Eu quero ou eu não quero? Ou eu só quero por conveniência? Então são essas perguntas que vocês precisam fazer para decidir. Eu decido não mais fazer isso. Eu decido ser uma pessoa de sucesso a partir de agora. Eu decido ter dinheiro abundante a partir de agora. Eu decido ser diferente de tudo e de todos a partir de agora. E aí o resultado é inevitável, porque a condição vai vir de um lugar que você jamais vai imaginar. E que você pode chamar isso de milagre, de qualquer coisa, mas acontece. Se você está aqui no mundo, você vai passar por isso. Pode ter certeza. Então decida. Decida o que você quer. Decida com autoridade. Aí? Então, é importante ter a consciência dessa capacidade para solucionar problemas e decidir. E não administrar, solucionar. Problema foi feito para ser solucionado, não administrado. Porque senão você vai ser colecionador de problemas. Tá certo? Então vamos lá. Eu quero que nesse momento aí, onde vocês estiverem, eu preciso que vocês respirem profundamente. E voltem o pensamento para si mesmo. E avaliem dentre as situações da vida, as coisas que têm te incomodado. Tem te incomodado e você não consegue fazer nada. Você está praticamente estacionado. Então, vá analisando. Deixe os pensamentos virem. Deixem as coisas chegarem até a tua mente. E faça uma análise daquilo que você quer mudar. Ou também, se você quiser decidir manter, isso vai ficar contigo. E a partir desse momento, escolha uma de todas essas coisas para poder decidir. Esse é o momento da decisão. Traga o problema, traga a situação, traga para você, traga. Veja o problema de um outro hemisfério, com um certo distanciamento. Analise. E se preparem. Se fortaleçam. Criem autoridade para determinar, para manifestar, e decida que isso não vai fazer mais parte da tua vida, e que você não vai ser um colecionador de figurinhas, colecionador de figurinhas de problema. Decida, nesse momento, decida que já está resolvido e que você não mais administra a questão. E na escola da vida é isso. As coisas acontecem até você decidir. Se você decidir, as coisas mudam.
os objetivos mudam, os caminhos se encurtam e as situações são resolvidas. Aê? Então já vejam, visualizem essa situação resolvida e se fortaleçam dentro desta autoridade. Esteja em harmonia, sorria para o problema e não entre nele, não o administre. Mantenha sua decisão. E aos poucos, você visualiza que de fato aquilo vai mudar a partir de agora e que você é uma outra pessoa. Você é um ser renovado nesse momento. Esta noite será decisiva para a sua renovação. Então decida se renovar. E aos poucos, você vai voltando, sentindo um conforto dentro do seu coração, com a manifestação e com a autoridade aqui dentro de você, e que essa situação resolvida hoje é uma de todas as situações que eu irei resolver. Então vamos voltando aos poucos, podem abrir os olhos, respirem fundo novamente e pensem no aqui e no agora. E eu espero que todos vocês sejam tocados, porque a decisão é o passaporte. Muito obrigado. Boa noite a todos. Fiquem bem e sucesso. You know is to dance with you once again. Da, 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 da. All I want is to feel you so close, just to be with you till the end. Da, 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 da. We might be oceans apart, but maybe you can hear it's the sound of my heart. Da, da, da. All I want is to dance with you now, to the beat of your love again. It feels like dum 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 da 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 da. It feels like